Olá irmão, bem-vindos ao novo vídeo do canal, hoje comentando sobre a lição do Vem Segue-me dessa semana, que é 1º Nef, do capítulo 1 até o versículo 5. Vamos fazer um breve relato, um breve comentário. No capítulo 1, Nef começa explicando a origem de sua família e um resumo do que acontece durante esse primeiro livro dele. Então ele diz, no primeiro capítulo, já fala, Nef inicia o registro de seu povo. É interessante ver que o Senhor sempre devemos fazer registros, o Evangelho sempre requer isso, a gente ter tudo registrado para podermos nos ajudar. E se não houvesse o registro, hoje não poderíamos não ter o livro de mão. No primeiro capítulo, Nef fala, eu, Nef, tendo nascido de bons pais. Fica a lição, será que nossos filhos podem dizer isso? Eu nasci de bons pais, eu me esforço ao máximo para ser um ótimo pai, e minha esposa também para ser uma ótima mãe, perdão. Então ele começou, Nef, e falou a respeito de seu pai Leí. Leí também vivia na época lá do profeta Jeremias, mas começou também a ser perseguido, começou a grande luta contra eles e tal, porque Jerusalém estava carregada de abominações, de pecados, e eles não davam ouvidos à palavra dos profetas. E Leí foi ordenado a pegar a sua família e a sair de Jerusalém. E ele, no capítulo 2 já, então fala, e Leí, ele abandonou seus bens, ele era um homem de muitas posses e riquezas, mas ele falou aqui, em 1 Nef 2, versículo 4, aconteceu que ele partiu para o deserto e deixou sua casa e a terra de sua herança, e seu ouro, e sua prata, e suas coisas preciosas, e nada levou consigo, a não ser sua família, e provisões e tendas, e partiu para o deserto. Então ele não levou o ouro e a prata, que é o que corrói, mas ele levou o seu bem maior, que é a família. E Lamã e Lemuel, seus filhos mais velhos, já reclamando, murmurando e tudo mais, mas Nef sempre obediente. Nef e também Sam. Aí então uma leitura que eu gostaria de fazer até diferente, até num artigo que saiu na Liahona em janeiro desse mês, eu li, recomendo, fala muito a respeito de Sam, o irmão de Nef. Algumas pessoas acham que ele era em cima do muro, ou que ele era indeciso, mas não. Sam, ele tinha um grande amor e respeito por Nef, tanto que nós vemos que Sam, em todos os momentos, esteve ao lado de Nef, jamais murmurou, jamais reclamou, jamais, muito menos, ficou atacando ou maltratando Nef. Pelo contrário, Sam sempre esteve ao lado de Nef. E no capítulo 3 nós temos aquele clássico versículo, que é o 1º Nef 3,7, e aconteceu que o Nef disse a meu pai, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Então, os 4 filhos de Leí tiveram que voltar para Jerusalém, porque eles tinham que pegar as placas, porque estava a genealogia de seus pais. Então a gente já também viu como o trabalho genealógico é importante, é fundamental também, faz parte do plano do Senhor. Mas Labão se irou, mas como é que a gente vai conseguir? E Lemuel sempre acabava indo na onda de Lamã. Mas Nef, ele tinha confiança, ele acreditava que ele ia conseguir. E eles tentaram convencer Labão, não conseguiram. Depois eles tentaram convencer Labão, eles falaram, vamos voltar para casa e vamos buscar lá nossos bens preciosos, quem sabe assim. E falam, E só que de poder ir lá buscar. Só que Labão viu seus bens, viram que eram valiosos, e aí ele não quis entregar as placas
e ainda tentou tentar contra a vida deles. Então Lamã e Lemuel ficaram nervosos e começaram a açoitar Nefe e também a Sam. Foi tão feio e triste que o anjo teve que aparecer e reprovar. E disse que era para eles voltarem e trazer os registros. Ele ficou, mas Labão pode matar 50, por que não a nós? Mas Nefe, como sempre, foi obediente. Ele foi e ele procurou uma maneira de obedecer ao Pai Celestial, sempre sem murmurar e sempre sem reclamar. Ele disse, subamos novamente. E eles ficaram lá murmurando, mas Nefe decidiu ir sozinho. Eles tinham se escondido e ele entrou soterramente lá na cidade e foi até a casa de Labão. E fala no capítulo 4, versículo 6, e fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. E aí ele viu que um homem estava lá bêbado de vinho e viu que era Labão. E o anjo falou para Nefe, mata Labão, e ele ficou constrangido. Nunca fiz correr sangue humano, mas o Senhor falou, Porque o anjo disse, mata porque o Senhor entregou em tuas mãos. No versículo 3, eis que o Senhor mata os iníquos para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Então, ao longo da história, a gente vê quantos homens iníquos que conseguiram se tornar governantes e eles conseguiam conduzir as pessoas para o caminho do mal, para o caminho da iniquidade. Foi isso, para citar alguns exemplos, teve na história Alexandre o Grande, Hitler, Napoleão Bonaparte, entre outros. Mas Nefe disse, aprendeu, era melhor que um se perecesse do que uma nação inteira fosse destruída. E aí o Nefe obedeceu a voz do Espírito e ele pegou o Labão pelos cabelos e cortou-lhe a cabeça. E aí ele pegou as vestimentas de Labão e vestiu para que ele pudesse ir lá na casa e poder pegar os registros e tudo que o seu pai Elei havia ordenado. Então, aí de repente Nefe se encontrou com um servo e ele fala, e depois no versículo 20, eis que viu o servo de Labão que guardava as chaves do tesouro, e com a voz de Labão ordenei-lhe que me seguisse ao tesouro. Então, como eu coloquei no título, gente, olha só que interessante, Nefe foi o primeiro dublador da história. A dublagem é o quê? É emprestar a voz a alguém. Eu lembro que quando eu era pequeno eu ficava admirado. Como é que a mesma voz que aparecia num seriado japonês tinha num filme e tinha também numa novela mexicana? Como poderia ser? Eu era muito pequena, não entendia, uma das vozes até que eu estou me referindo é a voz do dublador do Seu Madruga, por exemplo, Carlos e tal. Aí eu fiquei, gente, mas como é que pode? Então, às vezes as pessoas ficam, mas emprestar voz? Então, mas e se Nefe não tivesse feito a voz de Labão? O que teria acontecido? Ele não teria conseguido as placas. Então, ele não tinha os recursos que se tem agora de um dublador para poder emprestar a voz. Ele teve que improvisar ali, e fazer a voz para poder convencer o servo de Labão, que era Zoram. E ele foi lá e ele conseguiu levar todos os registros, tudo que havia, as placas, tudo que o seu pai Elei havia ordenado. E quando ele foi para fora da cidade, os seus irmãos ficaram assustados porque achavam que era Labão que tinha matado Nefe, e eles ficaram com medo até que ele tranquilizou, calma, sou eu. Então, perdi aqui, pera um pouco, eles se regozijaram, ele ficou, E aí Zoram, que era o nome do servo, ele decidiu se unir. Ele teve a opção, ele podia voltar para lá, para Jerusalém, que estava lá
inundada de pecado, de iniquidade, abominação, mas Orã decidiu ir partir com eles para o deserto. E no capítulo 5 vemos, né, Saria queixa-se de Leí, e é claro, gente, ela era mãe, e qual era a mãe que não ia ficar preocupada, tensa, nervosa? Afinal, uma mãe já fica preocupada com um filho, agora imagine 4. Então, Leí, só que quando ela viu eles retornando, ela se regozijou também. Ela Saria, ela viu nela, entendeu que os propósitos do Senhor tinham sido feitos, cumpridos, e seus filhos estavam de volta. E Leí descobriu a genealogia dos seus pais, e Labão também era descendente de José do Egito, assim como Leí. Então, por isso, era tão importante preservar essa genealogia. E vão dizer, mas por que eles tinham? A gente vai ver o mais para frente, ou porque foi tão importante e fundamental para trazer os registros para cá, e porque era tão importante Leí ser um descendente também, né? Então é muito que podemos falar, mas eu espero que essas poucas palavras possam ter ajudado você. E as escrituras, a gente pode ter muitas e muitas lições, experiências. E aí, o que você achou? Compartilhe aqui nos seus comentários, seus sentimentos, o que você pensa a respeito, se está bom, se não está, o que eu posso melhorar. Mas vamos compartilhar nosso testemunho para crescermos juntos e podemos nos edificar através do estudo das Escrituras. Espero que tenha te ajudado, assim como está me ajudando. Um grande abraço, vejo vocês na próxima. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe seu like e indique para quem você conhece. E vamos nos fortalecer juntos, ok? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, boa semana.